Olá, hoje nós vamos fazer uma meia 3/4 rendada. Coloquei na máquina 90 pontos, fiz uma barrinha de 20 carreiras e fechei a barra. Nessa barra pode-se colocar um elástico fininho. Eu estou fazendo um ponto rendado que eu conheço como folhinha. Ele é um ponto pequeno. O desenho sai pequeno. Existe o folha maior e existe o folha menor. Esse é o menor. Ele tem várias vezes o carro L passando para formar o desenho. E eu estou trabalhando na regulagem 6 com 2 fios da Industrial 230. Ao longo do cano, aqui vai ser um cano de 40 centímetros para essa meia, né? Mede-se a meia até onde a cliente quer. Essa quer uma 3/4 e ela tem uma perna que mede ali até 40 centímetros até a altura do 3/4. Durante o cano, eu vou fazer diminuições na lateral, de um ponto de cada lado a cada 10 carreiras. Então, esses 90 pontos vão diminuindo até a altura do calcanhar. Nós vamos fazendo e à medida que for chegando próximo ao calcanhar, aí eu volto com vocês. Como ele está saltando muito, em função de não ter pente, eu vou colocar um pequeno pente, eu vou colocar o pente e um pequeno peso aqui na barra. Uma observação que sempre se faz com relação à meia de lã, ela fura. E o cliente precisa ficar sabendo disso antes de encomendar. Porque se ele quer realmente a meia de lã, é preciso tomar cuidado no usar. É sempre bom recomendar para que não venha depois reclamar: a meia furou, a culpa é tua. Não é. Meias de lã furam com o atrito da meia com a bota, ou da meia com o sapato, ou com o tênis, ou o que for. Meia de lã é mais frágil do que uma meia de outro tipo de material. Então, recomenda sempre o teu cliente a como usar. E ele deve ficar sabendo para que não venha devolver o material, a peça, a meia, furada e ainda querer ressarcir o dano dele, certo? Então, é sempre bom avisar. Trinta carreiras, eu já diminuo na lateral. Eu diminuo depois que eu passei o carro L. Cuidando sempre do marcador de carreiras, é fácil saber quando fazer a diminuição.
Com 170 carreiras, cheguei aos 40 centímetros de perna. Agora, fazer o calcanhar. Aqui eu tenho 62 agulhas. Ergo a metade, vou trabalhar com o calcanhar primeiro para o lado direito. Carro em suspenso, agulhas em suspenso. Não dá para fazer calcanhar rendado. Também não teria nem sentido de fazer. Então, carro L fica lá na espera e faço o calcanhar liso. Normal, como todas as meias que a gente faz. Quando eu tenho 11 agulhas levantadas, de um lado e do outro, eu baixo primeiro o lado da direita, tiro o carro do suspenso e baixo as agulhas com o transportador, com cuidado, porque aqui elas têm a laçada do suspenso. Nessa carreira que vem agora o carro L, as agulhas que foram calcanhar, que fizeram parte do calcanhar, eu não vou deixar transportar. Então, eu vou selecionar com o carro L, desmarco, né, as carreiras, porque a sola do pé precisa ser contado também. Ele selecionou agulhas no calcanhar, eu abaixo. Por quê? Porque aqui eu não consigo transportar com todos essas laçadas em cima. Ficaria bem difícil de achar o ponto. Então, não deixo o carro transportar agulhas nessa carreira agora. Toda vez que ela é selecionada, eu abaixo. Faço as duas carreiras normais. Agora, ponho o pente novamente e vou trabalhar rendado a sola do pé também. A minha máquina não teve problema de queda de ponto, mas quando você está trabalhando uma meia, principalmente em pontos assim que o carro L anda várias vezes, é bom sempre cuidar de pontos caídos. Aqui eu fiz diminuições na lateral, na última agulha, porque ela não quer aquela amostra do ponto diminuído, que forma um desenhinho na borda. Essa cliente não quer, ela quer toda ela rendada. Então, não faço a diminuição para dentro, eu faço sempre na última agulha. Mas se a tua não tiver nenhum problema, faz a diminuição normal. A sola do pé eu vou fazer também rendada e também diminuindo pontos em direção à ponta. Ela calça 36. Vamos ter que diminuir a cada 10 carreiras também um ponto de cada lado.
cada 10, diminuo também bem na extremidade, porque é um caso à parte aqui, ela não quer o desenhinho da diminuição. E cuidar dos pontos na lateral também. Às vezes a gente fala para os outros fazer isso e na hora que está acontecendo, chegando à ponta do pé, vou fazer 53 carreiras. Então, chegando a 53, porque calcanhar foi à direita, ponta à esquerda. Ergo a metade dos pontos, deixo o carro em suspenso e vou fazendo a elevação. Também não dá para fazer a ponta com rendado, então é malha lisa mesmo. E assim eu vou fazendo a ponta inteira. Calcanhar eu faço metade. A ponta eu faço, levanto primeiro os pontos em suspenso e depois abaixo. Quando eu chego em 2, 4, 6, 8 agulhas, eu começo a baixar, de modo que ela chegue até a palheta começar a fechar. E assim termino a minha meia. Último ponto, eu tiro do suspenso. Últimos pontos eu não abaixo, eu simplesmente tiro do suspenso e trago o carro. Última carreira, tiro com sobra de fio para costura e linha de outra cor. Então, eu vou costurar a ponta e costurar a lateral e já mostro para vocês. E aqui a meia depois de costurada a ponta do pé. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo que mostra como costurar a ponta invisível, o ponto invisível. Ponta e calcanhar liso, o restante rendado. A barra também é lisa. Dentro vamos colocar um elástico bem fino. Aqui eu tenho 40 centímetros de perna e ela calça 36. Foram feitas 53 carreiras de sola, com diminuições a cada 10, e foram feitas 170 carreiras de cano, também diminuindo a cada 10, porque a panturrilha é mais larga do que a canela. A canela é mais larga do que a ponta do pé, então precisa ser feito sempre com diminuições. Deu essa quantia de carreiras em função de a regulagem 6, 2 fios da industrial 230 e ponto rendado. Se eu fizesse malha lisa, a quantia de carreiras seria maior. Aqui é um modelo simples, básico, de meia rendada. Ok? Bom trabalho!